O milagre extraordinário de começar o dia na presença de Deus. A força espiritual do amanhecer. O amanhecer sempre foi um símbolo de recomeço. Desde os tempos mais antigos, o nascer do sol representava não apenas o ciclo natural da vida, mas também uma oportunidade para o ser humano se reconectar com o divino. Cada manhã traz consigo a chance de apagar as marcas do dia anterior e reescrever nossa história. Mas o que acontece quando, ao abrir os olhos, antes mesmo de encarar o peso do cotidiano, você se coloca diante da presença de Deus em oração? Esse simples ato pode transformar não apenas seu dia, mas toda a sua trajetória de vida. A Bíblia nos mostra em diversos momentos que a oração matinal é uma prática poderosa. Davi, em seus salmos, frequentemente clamava ao Senhor ao amanhecer, entregando seus anseios e pedindo direção. O livro de Salmos 5:3 diz: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico aguardando. Essa declaração revela um segredo espiritual. Iniciar o dia em oração não é apenas um gesto religioso. É um princípio de vida capaz de gerar milagres extraordinários. Quando você desperta e imediatamente se conecta com Deus, sua mente é realinhada, suas emoções são fortalecidas e seu espírito recebe paz. É como se você vestisse uma armadura invisível contra as batalhas que inevitavelmente enfrentará ao longo do dia. E não estamos falando de pequenas lutas, mas de desafios que muitas vezes abalam nossa fé, desgastam nossas forças e tentam roubar nossa esperança. Oração ao amanhecer é mais do que palavras ditas ao vento. É declarar logo nas primeiras horas que sua vida pertence a Deus, que sua confiança está nele e que você não caminhará sozinho. Imagine o impacto disso em seu coração. Acordar com a certeza de que o Criador do Universo já está cuidando dos seus passos. Esse despertar consciente muda sua postura diante da vida. A ansiedade perde espaço, os medos diminuem e a confiança floresce. Muitos desperdiçam esse momento precioso. Levantam da cama já mergulhados em preocupações, verificando mensagens no celular, mergulhando em notícias negativas ou se deixando contaminar pelo peso das responsabilidades. O resultado? Dias carregados de cansaço, estresse e vazio interior. Mas aquele que entende o segredo de começar o dia em oração experimenta algo diferente: leveza, clareza e, principalmente, direção. Começar o dia na presença de Deus é como entregar as chaves da sua vida ao melhor condutor que existe. É pedir que Ele dirija seus passos, abra portas, feche caminhos perigosos e conduza você ao destino certo. E quando essa prática se torna constante, milagres começam a se manifestar. Pequenos detalhes se alinham, problemas encontram soluções inesperadas e situações que pareciam impossíveis começam a se mover a seu favor. Mas por que isso acontece? Porque quando você ora, não apenas fala com Deus, mas abre espaço para que Ele fale com você. A oração não é monólogo, é diálogo. E muitas vezes a resposta que você busca não virá em palavras audíveis, mas em sensações de paz, em oportunidades que surgem, em forças renovadas e na coragem que surge de dentro de você. Portanto, a primeira chave deste ensinamento é clara: desperte sempre com uma oração. Não deixe para orar apenas quando tudo der errado. Não espere a dor ou o desespero baterem à porta. Faça da oração matinal uma disciplina diária, um encontro inadiável com o Criador. Pois é nesse hábito constante que a sua vida será transformada. O poder transformador da palavra na oração. Quando falamos sobre oração, é impossível separar esse ato da palavra de Deus. A Bíblia nos revela que orar não é apenas pedir, mas também declarar a verdade que já está escrita nas Escrituras. Quando você desperta e une sua oração matinal à palavra, algo extraordinário acontece. Sua fé é fortalecida e sua mente é moldada segundo a vontade divina. Jesus nos ensinou esse princípio ao enfrentar a tentação no deserto. Ele não apenas orou, mas respondeu ao inimigo com versículos da palavra. Em Mateus 4, a cada investida de Satanás, Cristo declarava: está escrito. Essa é a força da oração fundamentada na Bíblia.
Não se trata apenas de expressar sentimentos, mas de proclamar promessas eternas. Ao começar seu dia, imagine a diferença entre orar de forma solta, sem direção, e orar declarando versículos que carregam poder espiritual. Em vez de dizer, Senhor, me ajuda a não ter medo hoje, você pode proclamar, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27, 1. Em vez de simplesmente pedir força, você pode declarar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa mudança de postura traz não apenas conforto, mas uma transformação real na forma como você encara a vida. A palavra, quando usada em oração, se torna como uma espada em suas mãos. É por isso que em Efésios 6, quando Paulo descreve a armadura espiritual, ele menciona a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Começar o dia com essa espada afiada garante que você estará pronto para cortar pela raiz toda mentira, dúvida e temor que tentarão se levantar contra você. Pense na mente humana como um campo fértil. Tudo o que você coloca nela logo começa a germinar. Se ao despertar você alimenta sua mente com preocupações, essas preocupações crescem e se multiplicam. Mas se, ao contrário, você planta sementes da palavra, o que germinará será fé, esperança e confiança inabalável. Esse é o milagre silencioso que acontece quando unimos oração e escritura logo nas primeiras horas do dia. Muitos cristãos negligenciam essa prática porque acreditam que não tem tempo. Mas quanto tempo leva para abrir a Bíblia e ler um salmo em voz alta, transformando suas palavras em oração? Poucos minutos. E ainda assim, esses minutos podem ser capazes de mudar todo o rumo do seu dia. Quando você se conecta com a palavra, está se conectando com a própria voz de Deus. Outro detalhe poderoso é que a palavra nos ensina a orar de acordo com a vontade do Pai. Muitas vezes pedimos coisas que não estão alinhadas ao propósito dele para nós. E é por isso que sentimos frustração quando não vemos resposta. Mas quando oramos declarando versículos, estamos alinhando nosso coração com o que Deus já determinou. Como diz 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Portanto, ao despertar, não apenas fale com Deus, mas fale com Ele usando a palavra. Transforme sua oração em um diálogo carregado de promessas bíblicas. Declare bênçãos, declare vitória, declare proteção. Faça como os grandes homens e mulheres de fé que, antes de enfrentar suas batalhas, levantavam a voz e lembravam a Deus e a si mesmos das suas promessas. Esse hábito cria um ciclo virtuoso em sua vida espiritual. Quanto mais você ora com base na palavra, mais você conhece a Bíblia. E quanto mais conhece a Bíblia, mais profunda e poderosa se torna a sua oração. É como um rio que se expande, ganhando força à medida que avança. Esse é o verdadeiro segredo para viver milagres extraordinários diariamente. Começar o dia firmando os pés na rocha inabalável que é Cristo e usando a palavra como fundamento da sua oração. A oração da manhã como proteção espiritual. A vida é marcada por batalhas invisíveis que muitas vezes não percebemos. Existe um mundo espiritual ao nosso redor, e nele há forças que buscam nos enfraquecer, roubar nossa paz e minar nossa fé. É por isso que a oração ao amanhecer não é apenas um gesto de devoção, mas também uma estratégia de proteção espiritual. Quando você desperta e se cobre com a presença de Deus, você ergue muralhas invisíveis contra os ataques do inimigo. A Bíblia nos lembra em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo nos alerta que as dificuldades que enfrentamos muitas vezes têm raízes espirituais. E se a batalha é espiritual, as armas também precisam ser espirituais. Ao acordar, antes mesmo de enfrentar os desafios do dia, você pode escolher estar protegido pela oração. É como vestir uma armadura invisível, uma cobertura que impede que o mal encontre brechas em sua mente, em suas emoções e em suas decisões.
A oração da manhã não elimina os problemas, mas garante que você não caminhará desprotegido. Imagine alguém que sai de casa sem se preparar para o clima. Se o dia está chuvoso e a pessoa não leva um guarda-chuva, inevitavelmente ficará molhada. Da mesma forma, quem enfrenta o dia sem oração se expõe ao peso das circunstâncias, às tentações e às setas inflamadas que o inimigo lança. Mas aquele que se cobre com a oração da manhã se torna como alguém que leva não apenas um guarda-chuva, mas uma armadura completa, capaz de resistir a tudo que possa vir contra ele. E não se trata apenas de proteção contra forças externas. A oração também protege contra nossos próprios pensamentos e sentimentos negativos. Quantas vezes você já acordou com a mente agitada, preocupado com contas, com responsabilidades, com incertezas? Esse tipo de pensamento pode se transformar em um veneno que enfraquece sua fé logo nas primeiras horas. Mas quando você ora, a paz de Deus guarda sua mente e coração, como diz Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz funciona como um escudo invisível. Mesmo que o dia traga notícias ruins, pressões ou desafios inesperados, sua mente permanece firme, porque você já entregou tudo a Deus logo pela manhã. É como se a oração fosse um depósito de confiança no banco celestial. Você deposita sua fé e, em troca, recebe segurança, tranquilidade e direção. Outro aspecto poderoso é que a oração matinal convida a presença do Espírito Santo para caminhar com você. Quando você diz, Senhor, esteja comigo neste dia, não está apenas fazendo um pedido, mas estabelecendo uma parceria. Você não anda sozinho, mas guiado e protegido pelo Consolador que Jesus prometeu. Isso muda completamente a maneira como você enxerga os acontecimentos ao longo do dia. É importante entender também que a oração da manhã não precisa ser longa ou elaborada. Deus não está preocupado com a quantidade de palavras, mas com a sinceridade do coração. Às vezes, uma oração simples, mas feita com fé, tem mais poder do que longos discursos sem conexão. O essencial é que você entregue o seu dia, seus planos, suas preocupações e até mesmo suas fraquezas diante do Senhor. Com esse ato, você se fortalece espiritualmente e abre espaço para que milagres aconteçam. Muitas situações que poderiam se tornar problemas graves são evitadas porque você pediu proteção. Muitas decisões que poderiam levar ao erro são corrigidas porque você buscou direção. A oração da manhã é como colocar um escudo diante da vida. Não significa que você não enfrentará dificuldades, mas que enfrentará cada uma delas com a certeza de que não está desamparado. Portanto, nunca subestime o poder da oração ao despertar. Ela é o segredo para manter-se de pé diante das tempestades, para resistir às tentações e para não se deixar abalar pelas circunstâncias. Se você deseja experimentar o extraordinário, comece cada dia se colocando sob a cobertura divina, pois aquele que desperta com uma oração, desperta blindado pela presença de Deus. A oração matinal, como fonte de milagres diários. Muitos pensam em milagres apenas como acontecimentos grandiosos, a cura de uma doença incurável, a abertura de um mar, a ressurreição de mortos. E de fato, a Bíblia está cheia desses exemplos extraordinários. No entanto, há também os milagres silenciosos, aqueles que acontecem no cotidiano, quase sem serem percebidos, mas que transformam completamente a nossa vida. A oração da manhã é a chave que abre as portas para esses milagres diários. Quando você desperta e se conecta com Deus, cria uma atmosfera de fé que molda o seu dia. Pequenas coisas, que poderiam passar despercebidas, tornam-se sinais da providência divina. O encontro inesperado com alguém que traz uma palavra de ânimo, a solução para um problema que parecia insolúvel, a força extra para suportar uma situação difícil, tudo isso pode ser considerado milagre. E a oração é o gatilho que ativa esses movimentos celestiais. Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 6:11 a pedir o pão de cada dia. Esse versículo mostra que os milagres não são apenas eventos raros, mas provisões constantes que Deus deseja derramar sobre nós diariamente.
Cada manhã é uma nova oportunidade de experimentar o cuidado do Senhor em detalhes. Quando você ora ao acordar, está pedindo não apenas proteção, mas também provisão, direção e sabedoria para lidar com cada circunstância. Muitos dos milagres que Deus realiza não estão nos holofotes, mas nos bastidores da vida. São portas que se abrem sem que você perceba quem as moveu. São livramentos de acidentes que você nem imaginou que poderia sofrer. São respostas que chegam no momento certo, ainda que você nem tenha feito pedidos explícitos. Esse mover invisível de Deus se torna mais claro quando você começa o dia entregando tudo a Ele em oração. Além disso, a oração da manhã desperta a sensibilidade espiritual. Ao falar com Deus logo cedo, você passa a perceber sua presença em momentos simples. O nascer do sol deixa de ser apenas um fenômeno natural e passa a ser lembrança da fidelidade divina. Um abraço, um sorriso, uma oportunidade inesperada. Tudo ganha novo significado, pois sua mente e coração estão conectados ao Criador. Isso também é milagre, enxergar a vida com olhos de fé. É preciso compreender que o extraordinário de Deus não está limitado a grandes acontecimentos, mas também nos detalhes que revelam o seu amor diário. A mãe que encontra forças para cuidar de sua família, o trabalhador que consegue enfrentar mais um dia com coragem, o estudante que recebe clareza para aprender algo difícil, todos esses são milagres ativados pela presença de Deus na rotina. Por isso, a oração ao despertar não pode ser vista como um ritual religioso vazio. Ela é uma conversa viva com aquele que pode transformar o comum em extraordinário. Quando você ora, convida o sobrenatural a agir no natural. O dia que poderia ser apenas mais um na sua agenda se torna um campo fértil de bênçãos, oportunidades e vitórias. Vale lembrar também que a oração não é um botão mágico que resolve tudo de forma instantânea. Muitas vezes, o milagre acontece em etapas, no decorrer do dia, na paciência e na perseverança. Mas uma coisa é certa: quem começa o dia em oração já está posicionado para enxergar e receber esses milagres. Como diz Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo mostra que a oração é convite a experimentar o novo, o inesperado e o impossível. Deus se alegra em nos surpreender, mas é necessário que busquemos sua presença. A cada manhã, ao dobrar os joelhos, você está dizendo: Senhor, eu creio que o extraordinário pode acontecer hoje. E essa atitude abre espaço para que o extraordinário realmente aconteça. Portanto, nunca subestime os milagres diários. Eles podem não ser acompanhados por trovões ou sinais visíveis, mas são manifestações reais do amor e cuidado de Deus. O milagre extraordinário de começar o dia na presença de Deus. Ele não está apenas no que acontece ao seu redor, mas principalmente no que acontece dentro de você. Corações fortalecidos, mentes renovadas, fé inabalável. Isso é milagre. E tudo começa com uma simples oração ao despertar. Disciplina espiritual, o hábito que molda destinos. O ser humano é moldado pelos hábitos que cultiva. Pequenas práticas repetidas diariamente têm o poder de definir o rumo de toda uma vida. Da mesma forma que alguém que decide cuidar da saúde com disciplina colhe os frutos no futuro, aquele que estabelece a oração matinal como prioridade experimenta mudanças profundas em seu destino. A disciplina espiritual é uma das maiores chaves para viver uma vida de plenitude e intimidade com Deus. Jesus, nosso maior exemplo, cultivava o hábito da oração em momentos estratégicos. O Evangelho de Marcos 1:35 relata: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Note que Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, reconhecia a necessidade de buscar o Pai antes de tudo. Se ele, em sua perfeição, sentia essa necessidade, quanto mais nós precisamos desse hábito para enfrentar nossos dias. A oração da manhã não é apenas um ato espiritual, mas também um exercício de disciplina. No início, pode parecer difícil.
O corpo pede mais alguns minutos de sono, a mente busca desculpas, as demandas do dia chamam a atenção. Mas é justamente na resistência inicial que se forja a disciplina. E com o tempo, o que antes era esforço se torna prazer, e o prazer se transforma em necessidade vital. Disciplina espiritual não é rigidez, mas constância. É como regar uma planta diariamente. Pode ser que você não veja resultados imediatos, mas, aos poucos, as raízes se fortalecem, as folhas crescem e o fruto aparece. Da mesma forma, cada manhã em oração, aprofunda suas raízes espirituais, fortalece sua fé e prepara sua vida para dar frutos abundantes. Esse hábito também molda a forma como você reage diante dos desafios. Uma pessoa que ora constantemente desenvolve resiliência. Não significa que não sentirá medo ou tristeza, mas que terá uma fonte inesgotável de esperança para se reerguer. A disciplina espiritual cria estabilidade em meio ao caos. Enquanto muitos se deixam levar pelas circunstâncias, quem tem o hábito da oração permanece firme, pois já aprendeu a entregar o controle a Deus. Outro aspecto importante da disciplina é que ela inspira e influencia. Quando alguém vê sua vida marcada pela prática constante da oração, isso se torna testemunho vivo. Sua família, amigos e colegas começam a perceber algo diferente em você. Uma serenidade, uma sabedoria, uma força que não pode ser explicada apenas pelo esforço humano. É a presença de Deus refletida em seu caráter. Assim, a disciplina individual se transforma em bênção coletiva. A oração da manhã também ensina a ouvir. Muitas vezes pensamos na oração apenas como falar, mas parte essencial dela é o silêncio para escutar. Quando você se disciplina a começar o dia diante de Deus, aprende a reconhecer sua voz em meio às muitas vozes que tentarão disputar sua atenção ao longo das horas. Essa sensibilidade só é desenvolvida pela constância. Vale destacar que a disciplina espiritual não deve ser confundida com religiosidade vazia. Não se trata de cumprir uma obrigação apenas para sentir-se correto diante dos outros. Trata-se de um compromisso íntimo, um relacionamento diário com o Pai. É o desejo sincero de viver em sintonia com Ele, reconhecendo que cada manhã é uma nova oportunidade de estar mais perto. Ao longo do tempo, esse hábito se torna um estilo de vida. A oração deixa de ser algo que você faz apenas em momentos específicos e passa a ser a atmosfera em que você vive. O simples ato de acordar já é acompanhado pelo impulso de agradecer, pedir direção e entregar tudo ao Senhor. Essa é a transformação que a disciplina espiritual proporciona. Ela não apenas muda sua rotina, mas redefine sua identidade. Assim, quem desperta sempre em oração está, na verdade, moldando seu futuro. Cada manhã se torna uma semente plantada em solo fértil, e cada oração um investimento eterno. O resultado é uma vida mais equilibrada, mais forte, mais cheia de propósito. A disciplina espiritual é, portanto, o caminho seguro para viver milagres constantes e para permanecer firme diante das tempestades. Conclusão: o milagre de viver na presença de Deus. Chegamos ao ponto mais importante desta reflexão. Compreender que a oração ao despertar não é apenas uma prática espiritual isolada, mas um estilo de vida que transforma quem somos e como vivemos. A cada manhã, quando você se levanta e se coloca diante de Deus, não está apenas pedindo bênçãos ou proteção, está reafirmando sua dependência dele, sua confiança e sua fé. E esse ato, repetido com constância, gera um milagre extraordinário. Viver permanentemente na presença do Criador. Quantas vezes acordamos já dominados pela pressa, pelo cansaço ou pelas preocupações? E nesses dias, percebemos como nossa mente e nosso coração ficam pesados, como se estivéssemos tentando carregar o mundo sozinhos. Mas, quando decidimos começar o dia com oração, o fardo se torna leve, porque entregamos nossas lutas àquele que tem poder para carregar tudo em nossas mãos. É nesse ponto que entendemos a verdadeira promessa de Jesus em Mateus 11, 28, 29.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O milagre extraordinário não é apenas o que acontece ao redor, mas o que acontece dentro de você. Sua visão da vida muda. Seus sentimentos são alinhados com a paz de Deus. Seus pensamentos deixam de ser dominados pelo medo e passam a ser guiados pela esperança. A cada manhã em oração, você é moldado à imagem de Cristo, e isso se reflete em tudo, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas decisões. A grande verdade é que não temos controle sobre tudo o que acontece no dia. As dificuldades virão, as surpresas desagradáveis também, e nem sempre teremos força para enfrentar sozinhos. Mas quando a oração da manhã se torna nossa base, enfrentamos tudo de forma diferente. A fé se torna nossa lente, a esperança nossa energia e a presença de Deus nosso abrigo seguro. A moral desta mensagem é clara: desperte sempre em oração. Não importa se o dia anterior foi difícil, se as noites foram de lágrimas ou se o futuro parece incerto. Cada amanhecer é uma chance de recomeçar ao lado de Deus. É a oportunidade de escrever uma nova página da sua história com o auxílio do Autor da vida. O segredo dos grandes homens e mulheres de fé sempre esteve na disciplina de buscar a Deus logo cedo. Não se trata de perfeição, mas de entrega diária. Uma simples oração, feita com sinceridade, tem o poder de mover céus e transformar destinos. Talvez você pense que suas palavras são pequenas demais, mas diante de Deus, cada clamor sincero é uma semente que floresce no tempo certo. Por isso, não deixe para amanhã. Comece hoje. Decida que cada dia da sua vida será inaugurado com a presença de Deus. Faça disso sua prioridade, seu hábito, seu estilo de vida. E ao fazer isso, prepare-se para viver milagres extraordinários não apenas de vez em quando, mas todos os dias. Lembre-se, o milagre não está apenas no que você recebe, mas no que você se torna. Ao despertar em oração, você se torna alguém mais forte, mais resiliente, mais cheio de fé. Você se torna testemunho vivo do poder de Deus. Sua vida passa a inspirar outros. Sua família é abençoada. Seus caminhos são iluminados e sua alma encontra descanso. E assim, cada manhã deixa de ser apenas o início de mais um dia. Passa a ser o início de uma nova oportunidade de viver na presença do Criador. Esse é o verdadeiro milagre extraordinário. Acordar, orar e viver cada instante com a certeza de que Deus está ao seu lado. Então, que essa mensagem fique gravada em seu coração. Desperte sempre com oração. Entregue seus primeiros minutos a Deus, confie no seu amor, e você verá como cada dia pode se transformar em um presente repleto de graça, paz e propósito. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.